Então, boa tarde a todos. Como toda segunda-feira, nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física tem esse horário destinado a nosso colóquio do programa de pós-graduação. E hoje temos um invitado conhecido que estive conosco o semestre passado, também ministrando uma palestra, que é o Dr. Leonis Lourenço da Luz. Leonis, primeiro que tudo, agradeço pela disponibilidade mais uma vez. Isso mostra o nível e a quantidade de trabalho que você tem para dar palestra todo semestre. Acho que o próximo semestre eu vou convidar você de novo. Agradeço muito também por aceitar o convite. Agradeço a todos pela presença aqui. Tem a divulgação do nosso programa está sendo boa e a divulgação de Leonis no grupo dele também foi muito boa, que temos uma ampla concorrência hoje aqui no nosso colóquio. E, bom, Leonis, para quem não conhece, Leonis ele possui graduação em licenciatura em Química e tem mestrado e doutorado também em Química pela Universidade Federal de Pernambuco. E ele desenvolve trabalhos científicos na parte de química inorgânica, com ênfase em dispositivos moleculares e conversores de luz para aplicações tecnológicas. Leonis, hoje, ele é pós-doutorado, está fazendo um estágio pós-doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Química, bolsista da CAPES, bolsa PNPD, Leonis, é? Isso mesmo, da CAPES FACEP. A CAPES FACEP, uma bolsa muito boa de pós-doutorado. E, bom, Leonis, mesmo tendo defendido o doutorado faz pouco tempo, Leonis, foi no 2000 e... Esse já é o terceiro ano de pós-doutorado. Mas 2018 é pouco tempo, e assim, com pouco tempo de pesquisa, podemos dizer, Leonis é um pesquisador altamente ativo, que desde 2014 que vem desenvolvendo muitos trabalhos de pesquisa e publicando, em média, mais de 3 artigos por ano. Então, já vocês podem mais ou menos ter uma ideia de quantos artigos nesse pouco tempo Leonis tem, ao nível de professor, quase de professor pesquisador da CNPq. Então, isso já deixa muito a dizer. Vocês podem tirar suas conclusões o nível que Leonis tem como pesquisador. Leonis também participa como professor orientador de estudantes de mestrado e doutorado no próprio grupo de pesquisa dele. Então, também é mais uma amostra da ampla área que Leonis abarca na sua pesquisa. Leonis, então, mais uma vez agradeço por aceitar mais uma vez o convite que fiz, e então agora cedo a palavra para você ministrar sua palestra. Obrigado, meu amigo Raudel, Ramon, né, mas eu costumo chamar de Raudel. Obrigado também pelo convite, mais uma vez aqui a gente podendo divulgar os nossos conhecimentos, nossas produções, né? Que é bom tanto para quem tá assistindo, quanto para a gente que está divulgando nosso trabalho e divulgando a ciência como um todo, né? Principalmente em cenários como esse, que o cenário para pesquisadores não está tão bom, mas não podemos perder a empolgação e acreditar no futuro mais próspero, né? Bom, deixa eu colocar aqui a apresentação, compartilhar a apresentação aqui para a gente começar. Vocês estão conseguindo ver? Sim, ainda não saiu a apresentação, mas já está a tela aqui já. Isso, pronto, agora. Agora a apresentação. Bem, então, nesse colóquio de hoje, eu trouxe o tema de nanotermometria, e aí eu tive que restringir bastante, porque é um tema muito amplo, são muitas classes de materiais que são utilizados, são relatados na literatura envolvendo esse conceito, né, de nanotermômetros luminescentes. Então, eu restringi aqui para íons lantanídeos, e dentre os íons lantanídeos também temos algumas restrições. Nós vamos falar basicamente aqui de termômetros luminescentes raciométricos. Tá? Vamos ver
alguns princípios gerais, e eu acho que uma coisa que não se fala muito sobre, quando se tem a apresentação sobre termometria, é como os dados são obtidos. Então, nessa apresentação aqui, eu vou tentar mostrar para vocês como que os dados são obtidos e para que vocês observem quanto que é simples obter um dado e que, se você quiser desenvolver algum material, algum trabalho nessa área, você pode desenvolver, porque os requisitos experimentais também, em termos de equipamentos, também não são muito sofisticados. Tá? Então, por que ainda é importante se investir em termômetros, né? Então, quando se fala de termômetros, nós temos aí a expectativa para o ano de 2023 para gastos com sensores de temperatura. Então, aí, ó, algo em torno de 6,8, quase 7 bilhões de dólares para o ano 2023. Eu dei uma olhada para 2020, eles estavam prevendo já 6 bilhões. Isso é um gasto anual, investimento anual, com sensores de termômetros, e aí você tem... Deixa eu trocar aqui o apontador. E aí você tem vários setores da indústria, tá, que utilizam, exploram bastante aí sensores de temperatura para a indústria química e petroquímica, a indústria automotiva, que consome bastante essa parte de produção. Tá? E aí nós temos ainda, ó, durante os anos, nós temos um aumento crescente de todas as faixas de consumo, tá, para sensores de temperatura, porque os sistemas vão ficando cada vez mais informatizados, e quando você tem processadores, você precisa controlar temperaturas, e outros equipamentos também há essa necessidade, né? Então, temos aí uma evolução por ano mais atualizada a isso, com relação a esse cenário. Tá? Bom, com relação aos sensores de temperatura. A aferição de temperatura por sensores, por métodos clássicos, né, os sensores que comumente nós temos no laboratório, por exemplo, em estufas, esses sensores eles são classificados como sensores ou termômetros de contato. Tá? Porque você precisa ter um contato físico direto entre o sensor e o objeto ao qual você está pretendendo aferir a temperatura. Tá? E aí, como é que esses sensores funcionam? Eles funcionam com base em um contato e um fluxo de calor entre o termômetro e o objeto, e a temperatura ela é dita como uma leitura feita corretamente quando você atinge o equilíbrio térmico. Né? Então, com isso, o que é que você tem em termos de limitações? Em termos de limitações, você tem que o tamanho do objeto ele vai ser proporcional ao tamanho da sonda desse termômetro físico. Então, com os termômetros físicos que temos atualmente, esses termômetros tradicionais, na verdade, eles têm uma resolução espacial da ordem de milímetros. Tá? Quando se fala da escala de submicrométrica, eles ficam a desejar, não conseguem, na verdade, predizer a temperatura ou aferir a temperatura com confiança. Além disso, o contato direto. E aí, com relação ao contato direto, nós temos algumas condições que são mais críticas, que esse contato direto não pode ser feito, como incêndios em ambientes corrosivos. Tá? E aí é onde entram os termômetros de não contato, tá? Onde os termômetros luminescentes estão inclusos nesse termômetro de não contato. Inicialmente, nós temos aqui os termovisores, as câmeras infravermelhas, aqueles sensores que são tipo um revólver, que a gente teve mais contato com essa pandemia, né? Então, esses sensores eles são baseados na emissão térmica de calor pelos corpos, tá? E aí, todo corpo acima de 0 Kelvin, você vai ter uma determinada radiação térmica emitida, a radiação do corpo negro, né? Emitida num determinado comprimento de onda, e com base nesse comprimento de onda da radiação emitida e na emissividade do material, ele estima a temperatura.
Então, com relação a esse termômetro, quais são as limitações? A resolução, tá? Que embora seja maior do que desses termômetros de contato, mas quando se vai para escalas submicrométricas, chega no limite de micrométricas, chega no limite de detecção deles, e pelo fato de utilizar a emissividade, isso é um outro limitante. Por quê? Porque você tem que ajustar esse parâmetro no equipamento para fazer uma medida de corpos, para fazer medidas de corpos diferentes. Tá? Então, você quer medir a temperatura de um circuito, você tem uma emissividade típica caracterizada pela composição daquele material. Se quer aferir a temperatura de uma pessoa, você tem uma outra emissividade. Então, os materiais têm emissividades diferentes. Além disso, a leitura de temperaturas internas também não é possível de ser feita com esse tipo de sistema, porque você não tem uma penetração tão grande por conta dessa questão da leitura da emissividade do corpo. Tá? E temos ainda, na classe desse termômetro não contato, os termômetros baseados no espalhamento inelástico da luz. E esse tipo de termômetro, embora tenha uma boa resolução, alguns fatores são complicadores da leitura, como, por exemplo, a presença de fluorescência do material e a complexidade também das amostras. Então, nesse sentido, os termômetros luminescentes, eles são termômetros de não contato e também são ditos não invasivos, porque possuem uma alta resposta, em termos de nanotermômetros, uma alta resposta rápida para a leitura da temperatura com alta resolução, com relação à resolução espacial e de temperatura em comparação aos demais termômetros. Tá? Então, em termos de termometria luminescente, nós temos que os íons lantanídeos, eles se destacam por quê? Porque eles têm uma alta pureza de cor que estão relacionados à característica eletrônica deles, onde o subnível semi-preenchido é o subnível 4F, que é blindado pela camada 5, subnível da camada 5 e 6, do ambiente externo, e com isso as bandas de emissão, na verdade, observadas para a luminescência dos íons lantanídeos, elas são bandas bem estreitas. Tem aí, em algum momento, já foram chamadas de linha, mas chamar essas bandas de linhas é um certo exagero. Elevados rendimentos quânticos que podem ser relacionados a uma excitação direta nos seus níveis eletrônicos ou através de uma matriz ou um composto orgânico que é utilizado como captador de energia e transfere essa energia de excitação para o lantanídeo, que se chama o efeito antena. Além da ampla faixa espectral de emissão, os íons lantanídeos cobrem desde o UV até o infravermelho. Aqui só tem alguns exemplos, mas a gente tem o ERB, por exemplo, que tem uma emissão próximo de 1.600 nanômetros. A emissão por excitação, emissão por up convection ou down convection, e longos tempos de vida de luminescência. Então, além dessas características, dependendo da aplicação, que se for utilizar o termômetro, outras características são importantes na hora de seleção de que íon você vai utilizar para desenvolver a sua sonda de temperatura, né, o seu nanotermômetro. Então, tipicamente se escolhem regiões onde o corpo humano, ou o tecido humano, a pele humana, tem um mínimo de absorção, que essas regiões são chamadas de janelas biológicas. Então, nós temos 3 janelas biológicas, e aí vocês podem ver que na primeira janela biológica, segunda e terceira janela, nós temos íons lantanídeos que têm emissão típica nessa região. Aqui a gente ainda tem o itérbio, que tem uma emissão por aqui. Então, temos também o praseodímio, tá? São só alguns exemplos, mas também tem outros materiais que emitem, né? Alguns semicondutores que, dependendo do tamanho da partícula, você consegue sintonizar as faixas espectrais de emissão. Então, essa característica é um outro ponto a se levar em consideração na hora de se pensar no desenvolvimento de uma sonda luminescente de temperatura. Okay? Bom, então, em termos espectrais das respostas térmicas,
as características dos materiais que nós temos, dos termômetros que nós temos reportados na literatura, são baseadas em mudança no comprimento de onda de emissão. Então, você tem deslocamento das bandas entre uma medida a baixa temperatura com o aumento da temperatura. Você pode ter variações do tempo de vida. Nem todo sistema vão ter todas essas características juntas, tá? Dos termômetros luminescentes. Você pode ter um sistema que tem características anisotrópicas, onde você vai ter intensidades de emissão diferente para diferentes orientações da luz polarizada. Você pode ter sensores baseados na largura da banda de emissão, sensores baseados apenas na mudança dessa intensidade de emissão e sensores baseados em mais de uma banda de emissão. Tá? Bom, com relação a esses sensores que são baseados apenas em uma banda de emissão, nós temos algumas desvantagens que são relacionadas à medição. Então, a relação sinal-ruído, e quando se fala de relação sinal-ruído, ela vai interferir em todos, só que quando você utiliza um termômetro com duas bandas, você pode utilizar a razão das áreas integradas como seu sinal, como seu parâmetro termométrico. Então, quando você utiliza a razão de intensidades como parâmetro termométrico, você tem um termômetro raciométrico. Tá? E só para esclarecer um pouco sobre parâmetro termométrico, voltando para um termômetro que a gente está mais acostumado, para o termômetro de bulbo, por exemplo, nós temos um cilindro com um líquido dentro, e esse líquido ele se expande ou se contrai com a variação da temperatura para mais ou para menos. E qual que é o parâmetro termométrico desse cilindro? O parâmetro termométrico ele é o deslocamento a expansão desse líquido frente à mudança de temperatura. Tá? Então, a gente tem como parâmetro termométrico essa expansão que nós olhamos os tracinhos lá. Então, aqui, nos termômetros luminescentes, o parâmetro termométrico, eles são razões, no caso do termômetro raciométrico, razão entre as intensidades das bandas de emissão que um termômetro que apresenta duas bandas de emissão venha a ter. Tá? Então, com essa razão, nós conseguimos minimizar essas flutuações relacionadas ou inerentes à medida. Bom, uma outra classificação desses termômetros, além de classificar como raciométrico ou não raciométrico, nós podemos classificar esses termômetros como primários ou secundários, em que os termômetros primários são aqueles termômetros cujo parâmetro termométrico ele pode ser predito a partir de uma equação matemática, tá? Enquanto que os termômetros secundários, a sua curva termométrica, ela não pode ser predita e ela necessita de uma calibração, de um processo da realização de um processo de calibração. Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos relacionados aos termômetros luminescentes raciométricos, tá? O parâmetro termométrico ela está relacionada à razão entre as intensidades integradas das bandas de emissão. Okay? Bom, então, dentre esses termômetros raciométricos, para íons lantanídeos, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de você ter as duas bandas de emissão centradas em um único íon, e a possibilidade de as duas bandas de emissão serem de íons diferentes. Tá? O que você tem de comum em um caso e no outro caso é que os níveis eletrônicos emissores eles têm que ter uma diferença de energia tal que nós consideramos que são níveis acoplados termicamente. Tá? Então, em termos de níveis acoplados termicamente, nós temos que a faixa de diferença de energia entre esses níveis podem ser dois níveis excitados ou dois níveis no estado fundamental, tá? Em que
a diferença de energia entre eles tem que estar tipicamente nessa faixa de 200 a 2.000 centímetros a menos 1. Isso vai te auxiliar na escolha dos íons que você possa vir a escolher. Tá? Então, que dentre os cenários que nós temos relatados na literatura, entre 700 e 800 centímetros a menos 1 de diferença entre esses níveis, e aí, quando eu falo com relação a esses níveis que são relacionados a espécies diferentes, nós podemos incluir também o ligante aqui, tá? Nós temos as melhores performances desses termômetros. E com relação à diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado mais baixo, essa diferença de energia ela tem que ser pelo menos 3.000 centímetros a menos 1, para que você não tenha uma forte influência da desativação não radiativa desse estado, porque isso prejudica a luminescência, né, do material, e você precisa do material o quão luminescente, quão mais luminescente possível. Então, com relação a essa característica de níveis acoplados, termicamente, os íons lantanídeos eles se destacam em relação a qualquer outra classe de materiais, porque ele possui diversos níveis que podem ser acoplados termicamente, tanto no estado fundamental quanto no estado excitado. Bom, então, em termos de funcionamento desses termômetros, como eu falei, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade dos níveis acoplados termicamente serem níveis excitados ou fundamentais. Então, com relação aos níveis acoplados serem níveis excitados, nós chamamos esse processo de processos convencionais ou termômetros baseados em processos convencionais, que são regidos pela distribuição de Boltzmann, tanto um quanto o outro. Tá? A população térmica relativa entre eles é descrita pelas leis de Boltzmann. Tá? Então, considerem aqui esse primeiro exemplo. Esses dois aqui são um mesmo íon, tá? Considerem como fosse o mesmo íon, em que aqui nós temos a representação da excitação. Tá? Então, na excitação do material, nós temos o seguinte: nós vamos ter, se os dois estados eles estão populados, nós podemos ter emissão a partir desse estado excitado e a partir desse estado excitado. Tá? Onde a intensidade de emissão de cada um dos estados vai ser proporcional à sua população. Então, o estado mais populado, você vai obter uma intensidade de emissão maior que o estado não populado, ou de menor população, na verdade. Então, com o aumento da temperatura, o que é que acontece com esses níveis? Com o aumento da temperatura, você começa a ter a diminuição da população de um dos níveis e o aumento da população do outro nível, porque a população a população do nível excitado mais alto é feita a partir do nível excitado mais baixo. Tá? E, como consequência, você tem variações nas intensidades de emissão. Então, o estado que perdeu população, a intensidade de emissão dele cai, e o estado que aumentou a população, a intensidade de emissão dele deve aumentar. E com relação ao segundo caso, em que você tem a absorção de dois níveis no estado fundamental, então, nós temos aqui dois níveis populados termicamente, e, nesse caso, o sinal que vai ser coletado corresponde a uma única emissão, a emissão envolvendo um único estado excitado. Então, quando você fornece energia suficiente para excitar o material com energia que corresponde à população, a diferença de energia entre o estado mais populado e o estado excitado, você vai ter que a intensidade de emissão obtida vai ser maior que se a energia que você fornece for correspondente ao estado à diferença entre a energia do estado excitado e o estado fundamental de menor população. Então, você tem aí essa diferença de intensidade. Tá? É uma mesma banda de emissão, só que você está excitando em dois comprimentos de onda diferentes, e aí você tem que o sinal, para que você determine seu parâmetro termométrico, ele está centrado em uma mesma banda. E quando você tem o aumento da temperatura, novamente você tem variação da população dos dois estados, e como consequência, você vai ter a diminuição da intensidade de uma banda e o aumento da intensidade da outra banda. Okay? Bom, então, se você tem os sinais aos quais você
pode utilizar do teu material. Você já percebeu que tem essa variação de intensidade desses sinais com a variação de temperatura. Você precisa calibrar o teu termômetro. Mesmo se ele for um termômetro primário, você precisa encontrar quais são os parâmetros que descrevem a sua curva, né, termométrica, tá? Então, o processo de calibração, ele consiste em você construir uma curva onde você vai ter o parâmetro termométrico no eixo Y em função da temperatura, e aí você vai medir o parâmetro termométrico em diferentes temperaturas e você vai ter como consequência uma curva, tá? Então, o que é que a gente usa para fazer essa calibração? Você pode utilizar, considerando a faixa de estudo, a faixa fisiológica, por exemplo, você pode utilizar um sistema como esse, que é um sistema que a gente utilizou recentemente, que é do professor Serra, da USP, em que você tem aqui basicamente o seguinte, você tem nesse orifíciozinho aqui a amostra é colocada, abaixo dele você tem uma resistência, também abaixo dele você tem o termopar e o controlador de temperatura. Então, você seta várias temperaturas e vai fazendo uma medida para cada uma dessas temperaturas. Tá? Então, esse é o procedimento convencional que se usa, mas esse aparato que é mais simples, que é quase que uma chapa de aquecimento, né? Só que você tem um controle um pouquinho mais rigoroso, porque você tem um controlador mais preciso de temperatura, e você precisa fazer a aquisição desses dados em um mínimo de 3 vezes para que você tenha uma barra de erro e possa confiar nos teus resultados. Tá? Uma outra questão, na hora de ver qual sistema você vai utilizar ou vai precisar para fazer a aquisição dessa curva de calibração, é a faixa de temperatura que você vai precisar trabalhar. Tá? Isso também deve ser considerado na hora da escolha dos íons lantanídeos. Então, se você vai trabalhar a temperaturas abaixo da temperatura ambiente, então você vai precisar de um sistema de resfriamento. E aí, dependendo do quão abaixo você vai precisar resfriar, abaixo da temperatura ambiente, você vai precisar resfriar, você vai poder utilizar um Peltier, sistema Peltier simples, que pode ser utilizado para aquecer também, tá? E aí tem os limites que ele vai atuar, ou você vai precisar de um criostato para que, se você estiver pensando em trabalhar na faixa criogênica. Okay? Novamente, você está pensando em trabalhar com aplicações biológicas ou trabalhar com soluções. Então, não adianta você fazer apenas a calibração do teu termômetro num sistema como esse, que esse sistema ele é para você fazer o estudo de substâncias no estado sólido. Tá? Em suspensão, você já tem que pensar em outro sistema, com banho térmico, né? E você pode fazer a calibração num sistema como esse, mas que você também precisa fazer a calibração num sistema próximo do meio, ou no meio que você vai trabalhar. Tá? Então, ou com pH diferente, força iônica diferente, em uma suspensão aquosa, etanólica, enfim. E aí, porque as dimensões do termômetro, elas podem ser suscetíveis, no caso do tamanho da partícula, pode ser suscetíveis à sua luminescência com relação à mudança de ambiente. Alguns poucos casos que você não tem essa variação, mas tem muitos casos que você tem variações expressivas com relação a isso. Bom, então, uma única calibração, que é o que a grande maioria dos trabalhos reportados na literatura fazem, acaba sendo um fator complicador se você está pensando em pegar um termômetro que já está descrito e utilizar na tua aplicação. Porque você vai precisar ver se esse termômetro está descrito, as suas características termométricas, elas são aceitáveis para as medições de temperatura que você precisa. Tá? Bom, então, uma vez adquiridos os dados, você vai precisar tratar os dados, né? Então, os dados que saem do equipamento, embora já tenha uma correção espectral, em alguns sistemas você pode não ter, depende do arranjo que você estiver tratando, você vai precisar fazer correções adicionais, e aí você precisa
fazer o quê? Normalmente a gente obtém a intensidade em função de comprimento de onda. Então, você precisa corrigir esse sinal, por quê? Porque você pode ter algumas variações, por exemplo, na largura de banda, quando você está com o espectro plotado no eixo X em energia e em comprimento de onda. Você, dependendo da largura da banda, da banda de emissão, você vai ter uma influência maior ou uma influência menor com relação a essa conversão de unidades. Tá? Então, um procedimento típico que se faz é a realização da transformação jacobiana, que é a transformação você transforma a energia, transforma o eixo X de comprimento de onda para energia, e você também transforma a intensidade de emissão em energia, tá? Nessa função aqui, em função da energia. E com relação ao parâmetro termométrico, na literatura, nós temos algumas apresentações de dados. Nós temos a razão entre as duas bandas, entre as intensidades integradas. Essa intensidade integrada que eu falo são as áreas das bandas, tá? Ou você pode ter ainda essa relação, ou ainda essa relação. Tá? Tipicamente se usa a primeira, muito embora... isso aqui é com relação ao sinal, que é só por questão da troca de conversão, mas você pode ignorar. Mas esse primeiro tratamento, que é o que a grande maioria dos trabalhos eles fazem, ele tem uma questão física limitante, tá? Que quando você tem que a intensidade da transição 2, ela tende a zero, você tem aí uma incoerência, né? Porque você tem que seu parâmetro termométrico ele tenderia ao infinito. Então, há alguns limites de restrição com relação à intensidade, e esse limite de restrição se aceita uma intensidade de 5% acima do ruído. Tá? Abaixo disso, você não deve considerar para a faixa de atuação do teu termômetro luminescente. Bom, então, como que é feita o modelo, né? A modelagem do parâmetro termométrico que você obtém? Então, como eu já falei, ela é feita em função da relação de distribuição de Boltzmann, que considera a população térmica entre os dois níveis, considera a energia das transições e a emissão espontânea dessas transições. E aí, como expressão final, você tem essa equação daqui, tá? A relação em que temos a constante de Boltzmann, a temperatura, a diferença de energia entre os dois níveis e um fatorzinho aqui que é dependente desses termos aqui, ó. Tá? Esse B está representando esses termos que são a frequência angular da radiação, a emissão espontânea e a degenerescência dos dois estados excitados. Okay? Então, através dessa equação, você usa essa equação, bota lá no origin e você coloca esses como parâmetros, esse como sendo parâmetro a ser ajustado, tá? E a temperatura, ele é o parâmetro, na verdade, a razão, ele é um parâmetro dependente da temperatura, né? Tá? O parâmetro termométrico. Comumente você tem a representação do parâmetro termométrico como um delta. Eu não coloquei como delta aqui porque questões de fórmula, temos um delta já representado já aqui na diferença de energia entre os dois estados. Ok? Então, essa expressão é só a expressão colocando essa equação em função da temperatura. Bom, então, além de você descrever através de uma função ou encontrar a função que descreve o teu parâmetro termométrico, a performance do termômetro ela é dada, primeiro, com relação à sensibilidade térmica relativa, que serve de parâmetro de comparação entre as eficiências dos diferentes termômetros. Ela é nada mais nada menos que
você pegar aquela equação que você obteve com o fit dos dados, que é o parâmetro termométrico, então é o inverso dessa equação, vezes a primeira derivada, ou a derivada dessa função em função da temperatura. Ok? Então, essas funções, inclusive a derivada, você já tem muito na literatura, só se você precisar utilizar, se essa função que a gente tem para descrever o parâmetro termométrico, ela não funcionar, você pode utilizar uma outra função, tá, que é comumente chamada na literatura de uma equação fenomenológica, que é quando você não utilizou uma função tipicamente indicada para isso, só que essa função não funcionou, e aí você simplesmente pode escolher uma função exponencial ou linear, e tem muitos relatos na literatura com relação a uma descrição com a equação fenomenológica que descreve bem o fenômeno, mas que, em termos de mecanismo, você não tem muita coisa descrita na sua equação. Tá? Uma outra relação é a incerteza na temperatura, aqui é o inverso da sensibilidade, vezes a incerteza na medida do parâmetro, dividido pelo parâmetro. Okay? E ainda a repetibilidade, que a repetibilidade é dada por essa expressão, que é 1 menos esse φ aqui, ele está representando o R, é o parâmetro termométrico médio, menos o parâmetro termométrico de uma medida que você fez, dividido pelo parâmetro termométrico médio, vezes 100. Então, essa repetibilidade, ela só vai ter um significado estatístico se você fizer pelo menos 10 medições consecutivas. Tá? Isso é o que se aceita na literatura para a realização determinação desse critério. Ok? Lembrando que, em termos de comparação com a literatura, você tem que a sensibilidade térmica ela é o parâmetro utilizado como comparação de performance entre os diferentes termômetros. Tá? Então, vindo aqui para exemplos, nós temos aqui esse trabalho que foi desenvolvido em colaboração aqui em colaboração com o Adelmo, que é o professor da Universidade Federal do Oeste Baiano e amigo pessoal meu. Esse termômetro, ele utiliza se baseia em um óxido dopado com íons europeu, e se baseia, os níveis acoplados termicamente que nós exploramos são os níveis do estado fundamental do íon europeu. Então, nós fazemos excitações com comprimentos de onda diferentes, correspondente a cada um dos estados, e monitoramos apenas uma transição, que é a transição entre o estado quinteto D0, primeiro estado excitado do europeu, para o estado septeto F4. A região de ocorrência dessa transição é no início do infravermelho. Tá? Então, esse é o nosso sinal analítico, e, como eu falei para vocês, a excitação ela vai ser feita nesses dois estados, estado septeto F0 e septeto F2, tá? Que vão corresponder às emissões entre os estados 3 e estado 2, isso para a faixa fisiológica. Ok? Então, os comprimentos de onda de excitação vão corresponder à diferença de energia entre o quinteto D0 e o septeto F0 e o septeto F2 para a faixa fisiológica, e essa diferença corresponde ao quinteto D0, o septeto F0 e o septeto F1 quando estivermos utilizando a faixa criogênica. Então, esse material ele tem esse perfil espectral de emissão aqui. Essa é a perfil espectral de emissão da transição que nós utilizamos como sinal analítico para determinar o parâmetro termométrico. E essas são as transições, quinteto D0, septeto F0, quinteto D0, septeto F1, que tem 3 bandas, e nós utilizamos essa banda central aqui, e essa é a quinteto D0, septeto F2, e que nós chamamos tipicamente de 00, 01 e 02. Tá? Aqui nós temos uma microscopia que mostra o caráter nanométrico das partículas produzidas, é um óxido de ítrio que tem 1% de europeu.
Então, a variação de população desse estado fundamental aqui, ó, nós podemos verificar através do espectro de excitação. Temos aqui ó, o espectro de excitação em vermelho, que corresponde ao espectro da temperatura ambiente, e em azul, a faixa criogênica. Tá? Então, a gente observa aqui ó, que a 02, é a transição 70F0 para o quinteto D0, 70F2 para o quinteto D0, ela ó, diminui de intensidade, tá? E ela passa a ser praticamente, ela pode ser negligenciada nessa faixa de temperatura, por isso que ela não é utilizada, explorada nesse termômetro que a gente propôs nesse trabalho. E onde nós temos que a transição 0,1, nós temos uma variação de intensidade, mas temos uma intensidade final na temperatura criogênica ainda considerável, e também para a transição 0,0. Tá? Então, com o resfriamento, nós temos a população dos estados de mais baixa energia em termos de nível fundamental, ou seja, a diferença de energia entre o nível excitado é maior. Tá? E aqui nós temos a representação aqui da largura do feixe de excitação, que ela foi levada em consideração para a escolha das áreas que seriam integradas. Tá? Então, com relação ao espectro de emissão, para a transição 0,1, nós não fizemos a integração dessas três áreas, fizemos a integração apenas da área desse componente Stark aqui. Tá? Utilizamos a energia dela também para os cálculos. Tá? Então, como expressão para o parâmetro termométrico aqui, ó, nós temos que o parâmetro termométrico ele foi determinado a partir da razão entre as intensidades da emissão do decaimento radiativo do quinteto D0 para o septeto F4, com excitação no septeto F2 e com excitação no septeto F0 para a faixa fisiológica. Tá? Lembrando que essas duas transições elas são regidas por dipolo elétrico, e aí, por isso, nós conseguimos chegar a esse parâmetro termométrico que relaciona a área da transição. Isso aqui não é a área do espectro de excitação, isso aqui é a área do espectro de emissão, tá? Da 0,2 e a área da 0,0, quando a excitação é feita em 396. Ok? E multiplicado por esse fator, que a gente já viu, essa equação ela é aquela equação de parâmetro termométrico baseado com a distribuição, fundamentado na distribuição de Boltzmann. Certo? Esse aqui seria aquele parâmetro B. Tá? E isso aqui, essa medida do espectro de emissão, essas áreas, ela é feita para determinar o parâmetro, a equação do parâmetro termométrico teórica. Tá? Esse termômetro aqui, nós conseguimos desenvolver uma equação teórica que ela descreve o parâmetro termométrico e faz com que esse sistema ele não precise de uma calibração prévia. Então, eu posso aferir a temperatura em qualquer lugar sem que eu precise colocar esse meu termômetro numa temperatura mais baixa, numa temperatura mais alta, para checar a minha curva de calibração, porque esse é um termômetro primário. Então, onde quer que eu faça a medida, ele vai ter sempre esse comportamento. Ok? Mas para o parâmetro termométrico experimental, ele é baseado exclusivamente nessa intensidade de emissão aqui. Ó. Tá? Então, eu excito septeto F0, septeto F2 e obtenho a emissão da 0,4 e pego a razão deles como meu parâmetro termométrico experimental. Tá? Para determinar o teórico, nós fizemos excitação em 396. No experimental, não. Para o experimental, excitamos em 611 e 580, que correspondem ao septeto F2 e o septeto F0. Ok? Tá. E para a faixa criogênica, como utilizamos outra transição, agora estamos utilizando o septeto F1, e aí nós temos que a transição
do septeto F1 para o quinteto D0 ela é uma transição por dipolo magnético, nós precisamos fazer uma correção daquela expressão que utilizamos anteriormente, que é a correção de campo local de Lorentz, que é basicamente baseada nos índices de refração do material, que aqui utilizamos um valor médio de 1,5. E então, para adquirir a expressão teórica desse parâmetro esse parâmetro termométrico, realizamos a aquisição do espectro de emissão, tá? É o mesmo espectro, inclusive, e só pegamos a banda correspondente à excitação na 0,1 e correspondente à excitação na 0,0, determinamos o parâmetro teórico, e o parâmetro experimental, ele foi dado excitando o material em 593 e 580 nanômetros, que correspondem à excitação da septeto F1 e septeto F0 nessa ordem. Tá? Então, nós pegamos as intensidades de emissão dessa transição, excitando nesses dois níveis. Okay? Bom, então, como resultado, nós temos isso aqui. Ó. Nós temos para a faixa fisiológica, ó, de 288 a 323 Kelvin, nós temos aqui, deixe-me ver, com o aumento da temperatura, nós temos aqui ó, o aumento da intensidade de emissão da transição 04, quinteto D0, septeto F4, excitando na 02, no septeto F2, que é um nível que está mais alto, ou seja, com o aumento da temperatura ele vai sendo populado, e para a excitação no septeto F0, que é um nível mais baixo, com o aumento da temperatura, a população dele vai diminuindo, e aí nós temos o inverso, o aumento da temperatura, a diminuição da intensidade de emissão. Então, o nosso parâmetro termométrico experimental são esses pontos em cinza aqui, ó, e o parâmetro para essa faixa de temperatura, só substituindo a temperatura nessa equação daqui, nós temos essa linha que descreve exatamente os pontos experimentais. Tá? Então, é essa a característica dos termômetros primários. Você consegue predizer qual que é o seu comportamento, qual que é o seu valor do parâmetro termométrico e correlacionar com a temperatura através da equação. Então, só bastaria eu chegar num lugar, fazer a medida de duas bandas e ver qual é esse valor. Tendo esse valor, eu vou lá na minha curva teórica e vejo qual que é a temperatura do meu material. Então, a implementação disso em sistemas de medição, circuitos de medição, ela é muito fácil de se fazer, né? Bom, aqui nós temos a variação da sensibilidade relativa. Em termos de sensibilidade, tipicamente nós temos sensibilidade em torno variando de 0,5 a 2 para os termômetros luminescentes. Em alguns casos, muito raros, nós temos para a faixa fisiológica sensibilidades acima de 2. Tá? Tem uns relatos de sensibilidade igual a 3, mas eu acho que eu vi só um caso com sensibilidade igual a 5. Aí, quanto maior a sensibilidade, melhor o termômetro, né? A performance do termômetro. Para a outra faixa criogênica, fizemos o mesmo estudo, tá? Excitando nos dois estados, septeto F1 e septeto F0, e aqui nós temos os pontos experimentais e a curva teórica com base nessa equação daqui. Aí vemos também que eles têm uma excelente correspondência. Aqui a variação da sensibilidade, que é semelhante ao da faixa fisiológica. E, bom, para aquele trabalho, nós tivemos isso, mas eu trouxe esse outro trabalho, que eu não sou coautor, mas que eu achei importante, porque ele foi o primeiro termômetro primário por um processo de upconversion, tá? Com excitação no infravermelho. E a excitação no infravermelho é importante quando você vai para aplicações biológicas, onde você tem que estar trabalhando aquelas faixas da janela biológica que eu mostrei anteriormente, né? Então, esse termômetro ele foi desenvolvido lá no grupo do Luiz, tá? Que é um
um sistema contendo itérbio e érbio. O itérbio, ele é a espécie que absorve, é o sensibilizador, e o érbio é a espécie que emite, é o ativador, tá? Em que o que é que foi possível fazer com esse tipo de sistema? Com esse tipo de sistema, foi possível obter esse dado B aqui, ó. Por quê? Ou de que forma? Bom, é que o parâmetro termométrico de sistemas por upconversion, eles vão aumentando com o aumento da potência de excitação do laser. A intensidade ela vai aumentando, mas o parâmetro termométrico, embora você não esteja aquecendo o material, o parâmetro termométrico ele também vai aumentando, porque você tem um aquecimento intrínseco devido a processos não radiativos relacionados ao processo de upconversion. Tá? O processo radioativo são um pouco altos e o material acaba sofrendo um pouco de aquecimento. E aí o que é que se faz? Plota-se uma curva do parâmetro termométrico em função da potência de excitação do laser, e aí se obtém o quê? Se obtém o parâmetro termométrico zero, porque você vai ter um gráficozinho que vai ter o R em função da potência, e aí você vai ter uma curva linear, você tem que trabalhar, tem que estar trabalhando na faixa linear para encontrar a equação do teu sistema, tá? E você faz uma extrapolação para a potência zero, porque se você não tiver excitação do material, você não vai ter emissão, né? Então, faz uma extrapolação para a potência zero, e na potência zero, esse foi a grande sacada desse trabalho, é que na potência zero, o termômetro ele está na temperatura ambiente. Então, se você sabe qual é a temperatura do ambiente, você sabe qual é a diferença de energia entre os níveis acoplados termicamente, você sabe qual é esse parâmetro zero, você encontra esse B. Tá? Então, o que é que eles fizeram? Eles não encontraram, não faziam separadamente. Né? Enquanto o parâmetro B, coloca para a equação de novo, numa condição, em uma dada temperatura, não. O que eles pegaram foi o seguinte, pegaram essa expressão, que é o parâmetro termométrico, ele é obtido a partir do plot de parâmetro em função da potência do laser, e essa equação, tá, a razão entre elas, e rearranjaram, na verdade, essa equação daqui, tá, que é citada na literatura como a expressão de Balabhadra, que é uma aluna, eu acho que na época não sei se já era pós-doc do Luiz, mas eu acho que ainda continua no laboratório dele. E essa expressão ela é utilizada para descrever termômetros por upconversion, tá? Porque com o sistema de por upconversion você consegue controlar a potência de excitação e aí você consegue obter esse parâmetro termométrico R0 aqui, e aí você consegue descrever a função através de uma equação, descrever teoricamente o parâmetro termométrico. Tá? Então, nesse sistema relatado aqui pelo Luiz, os níveis acoplados são esses dois, ó, o dubleto H11,5 e quarteto S3,5, e são esses os resultados que ele obteve. Pessoal, na literatura você vai encontrar alguns casos em que esse estado varia e essa banda varia um pouco, ou ela praticamente não varia, como é o caso desse trabalho aqui, mas a expressão ela é válida para ambos os casos. Tá? E aqui ó, é a representação da área das duas bandas, e quando você tem uma banda de emissão que ela não se altera com a variação da temperatura, você ainda chama esse termômetro de autorreferenciável. Só que para esse sistema a ser autorreferenciável não traz grandes ganhos, porque ele já é um termômetro primário. Tá? Esse é a grande importância desse sistema. Tá? Então, para esse sistema, a diferença de energia entre as duas bandas foi de 746. Lembra daquele que eu falei de 700 a 800 nanômetros, até próximo de 900 também. Você tem uma boa performance do termômetro. Tá? Aqui a curva do
parâmetro termométrico, que eu falei em função da potência, ó. Então ele faz a aquisição desse parâmetro em função da potência e extrapola para a potência zero, tá? E aqui você tem os dados experimentais, esses triângulos aqui, preto e vermelho, dados experimentais da temperatura em função do parâmetro termométrico, e essa curva aí, ó, ela é a curva teórica para o parâmetro termométrico. Então, observem que os pontos estão com uma boa concordância, tá? Uma excelente concordância, e esse termômetro, esse trabalho, na verdade, ele tem uma importância muito grande, porque foi o primeiro a trazer expressões para termômetros primários por up conversion. Então, temos esses dois trabalhos, né? O primeiro que a gente produziu, ajudou a produzir, que é baseado em Europa, que tem uma expressão que descreve o parâmetro, e esse para sistemas por up conversion. Tá? A sensibilidade dele também está naquela faixa lá, ó, dentre as sensibilidades dos termômetros comumente relacionados na literatura, não é uma sensibilidade ruim. Tá? E já vi trabalhos utilizando essa mesma equação e utilizando outras matrizes. Tá? Essa não é fluoreto. Eu acho que essa, não sei se é um vanadato, mas eu já vi com fluoretos também e a equação funciona perfeitamente bem. Tá? Bom, nós vimos os parâmetros termométricos relacionados a um único centro emissor. Tá? Então, Raudel, eu acho que eu vou parar por aqui, e a gente pode depois fazer um outro seminário, já que pelo adiantado da hora, para a gente comentar sobre o parâmetro termométrico envolvendo íons emissores diferentes. O que é que você acha? Eu também concordo, meu amigo. Se você quer dar outra palestra, a gente já pode marcar até a data, se você quiser. Se o pessoal se interessar, aí a gente pode vir depois e fala dos dois íons. Tá? Seria interessante, Leone. Mas só com o que você mostrou, já mostrou muito resultado, muita coisa novedosa dentro da área, não? E para todos nós. Então, assim, a gente pode agora abrir uma secção, abrimos sempre essa secção de perguntas, né? Que eu acho que deve ter muitas pessoas interessadas em saber algumas coisas sobre o seu trabalho. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma pergunta. No chat não tem, não. Alguém quer perguntar alguma coisa para Leonis? Leonis, parece que não temos pergunta. Ou você foi bem explicativo, todo mundo entendeu. Ou o pessoal não entendeu nada, né? Ou pode ter sido o contrário, não? Também. O professor Reza levantou a mão. Professor? Professor Reza, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Está um pouquinho baixo o áudio. Não sei se o Leone está conseguindo escutar bem. Não estou. Alô? Tá melhor? Tá melhor. Um pouco, sim. Dá para... Beleza. Eu tenho interesse de saber um pouco mais sobre aquele caso onde você falou que temos aquecimento local, né? Pode explicar um pouco mais como podemos evitar, né? Ou você tem como fazer uma linha de, como dizer, eu esqueci o nome. Eu não sei se o Leone conseguiu escutar o final. Conseguiu? Sim, eu ouvi sim. Deixa eu... Você tem como controlar, na verdade, repetibilidade, né? Sim. Cada vez que você vai medir, ele vai ter um outro efeito. Sim. Então, esse é um cuidado que as pessoas que forem trabalhar com nanotermômetros baseados em up convection têm que ter, que é a escolha da matriz, tá? E aí existem algumas matrizes que são mais eficientes, porque a eficiência, eficiência quântica de emissão está intrinsecamente relacionada ou diretamente relacionada
a esse aquecimento local, porque o que gera esse aquecimento são justamente os processos não radiativos. Tá? Então, quanto mais caminhos de desativação vibrônicas, desativação desses estados excitados, desativação vibrônica, você tiver no teu sistema, mais ele vai aquecer e mais imprecisa vai ser a tua medição, né? Então, por exemplo, a matrizes de fluoreto, se eu não me engano, a fase alfa, que tem 2 fases, né? A fase alfa, ela tem uma menor perda por processos desse tipo, tá? Tem menores aquecimentos. Uma outra coisa que pode se fazer também é apassivar a superfície, porque você pode ter que a interação com os solventes pode interferir também nesses processos, tá? Tanto no sinal quanto no processo de desativação, certo? E também a escolha do modo de operação do laser. Aqui, lasers trabalhando no modo pulsado, eles comumente aquecem, levam a menores aquecimentos da partícula do que o laser contínuo, né? Mas aí tem a questão seguinte, a largura do pulso, tá? Que esse pulso não pode ser muito curto, por quê? Porque esses termômetros luminescentes, eles têm que estar trabalhando no regime no regime estacionário. Então, você não pode estar trabalhando fora do regime estacionário, que você pode estar tendo variação da população do estado por excitação. Então, são várias coisinhas que você tem que levar em consideração para que você possa tentar minimizar essa questão do efeito do aquecimento, além de adquirir o dado o mais rápido possível. Tá? E aí, com relação à aquisição dos dados o mais rápido possível, você relaciona com os detectores, né? Então, se você está utilizando uma fotomultiplicadora, você tem um tempo de resposta. Se você está utilizando uma câmera CCD, você tem um tempo de resposta menor. Então, sempre que possível, montar um sistema para que você possa realizar a medição o mais rápido possível é mais interessante, muito embora, dependendo da configuração que você tenha, existe um tempo mínimo de aquisição dos dados, porque não adianta você adquirir um dado que tem uma baixa relação sinal-ruído. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolha do material, na hora da realização da medida de aquisição dos dados. O professor Ressa levantou a mão de novo. Eu acho que ele tem outra pergunta. Uhum. Okay, pode ficar à vontade. Obrigado, Ramon. Muito obrigado também, Leonis, para a explicação. Eu só tenho uma curiosidade. Vocês também estão fazendo algum teste nos animais? Alguma medida ao vivo? Umas coisas desse jeito? Então, no nosso grupo, não. A gente não está fazendo, mas tem relatos na literatura com medidas tanto em células quanto em animais, e para isso você pode tanto estar trabalhando com a excitação no visível, ou a excitação no infravermelho, no caso de células, e no caso de in vivo, a excitação, se não for uma aplicação tópica, a excitação tem que ser no infravermelho por conta da penetração, né? E aí se utilizam arranjos, como para células utilizam microscópios invertidos, e em que você tem a excitação e a coleta do dado por uma lente, né? A excitação ela vai por baixo e a coleta por cima. Tá? Basicamente, você tem que ter esse tipo de arranjo para fazer medida com célula, e para medida em vivo, eu vejo a utilização, tenho visto a utilização de câmeras CCD. Inclusive, para determinação de resolução espacial, que pode ser feito também, tem se utilizado microscópio com câmera acoplada, né? Muito obrigado, parabéns. Parabéns pela apresentação. Tem uma pergunta aqui no chat, Leone. Tennyson, ele pergunta se essa repetitividade é experimental ou como se chega no número de 10 vezes.
Você vai fazer 10 experimentos, que é para determinar aquele valor médio lá. Tá? Então, você vai fazer pelo menos 10 vezes. O ideal é que você faça quantas vezes forem possíveis, né? Mas a aquisição dos dados, inclusive a aquisição das curvas, de 3 curvas de calibração, é um processo meio repetitivo e tedioso, né? Então, lá no laboratório mesmo, a gente, para a faixa fisiológica, a gente trabalha pelo menos 2 dias, tá? Manhã e tarde, talvez à noite também, para adquirir 3 curvas, que você tem que aquecer o sistema e tem que deixar o sistema resfriar, né? Então, para aquecer, você está utilizando um sistema de aquecimento, mas para resfriar, ele vai resfriar por troca de calor com o ambiente, né? E aí, quanto mais baixa a temperatura, mais demora para baixar, porque o gradiente de calor vai diminuindo, de fluxo de calor. Aí, todo esse processo demora, mas tem que fazer 10 medidas consecutivas. Alguém mais? Perguntas para Leonis? Leonis. Leonis. Oi? Oi. Leonis, Sim, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Segundo, eu queria, sobre esse teu último comentário, que tu respondeu a Reza, a questão da sensibilidade do sistema de detecção, como é que você vai fazer a detecção. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: para você, de fato, utilizar essa técnica numa aplicação, você precisa definir um rol de especificações para cada aplicação. Então, tipo, você tem uma determinada aplicação, aí você define tipo de detetor, tempo que você espera para aquisição de dados. Então, para cada tipo de aplicação, você vai precisar definir um conjunto de parâmetros desse que guia o usuário para fazer essa aplicação em nanotermometria ou não. Porque, assim, aí parece que cria uma dificuldade grande do ponto de vista de aplicação, né? Isso. Então, em termos de descrição do parâmetro termométrico, não precisa. Mas do ponto de vista da aplicação, sim. Você vai precisar, porque, muito embora os termômetros raciométricos, você não precise de uma intensidade muito grande do sinal, mas você precisa obter sinal. Então, há algumas aplicações de microeletrônica, por exemplo, são aplicações mais simples que você pode depositar ou misturar o material, desde que não interfira lá no processo, e fazer a leitura, que o sinal não deve ser tão ruim de se coletar. Então, deve se coletar rapidamente e você não vai ter grandes interferências. Agora, se você vai para a aplicação em vivo, em que você vai estar aplicando, sei lá, algumas camadas abaixo da pele, então, dependendo da penetração aí, você pode ter prejuízos. Tá? Você vai ter prejuízos com relação ao sinal emitido, principalmente com relação à faixa do sinal emitido, né, que o tecido pode absorver muito. Tá? Então, dependendo da profundidade, você vai ter que dispor de uma fibra óptica, por exemplo. Então, tem algumas aplicações em que o nanotermômetro ele é colocado na ponta de uma fibra óptica e aí introduzida dentro do sistema vivo. Isso facilita a aplicação, entendeu? Você não precisa coletar essa intensidade de emissão fora, e aí, com essa coleta de fora, ela vai ficar restrita ao quão dentro do animal, do indivíduo, essa partícula está e qual a faixa de espectral de emissão que ela está luminescendo. Tá? Então, partículas que estão luminescendo no infravermelho, você deve conseguir coletar fora, dependendo do quão dentro do indivíduo, do corpo do indivíduo ele vai estar, tá? Mas tem sempre os limites, e aí para cada sistema você vai ter que ter uma configuração diferente mesmo. Tá? Então, em termos de aplicação, cada caso vai ser um caso, menos a curva que ela é sempre a mesma, considerando os termômetros primários. Se for um termômetro secundário, seja mais difícil, seja mais fácil de obter o sinal, você teria que sempre construir fazer umas medidas de calibração. Então, embora você tenha uma curva que você obteve experimentalmente, nesse outro local você tem que adquirir pelo menos 2 pontos para ver se essa curva que você obteve
ela está descrevendo direitinho o teu termômetro ou não. Obrigado. Entendi, massa. Valeu, Tem outra Leone. pergunta Parabéns aqui no novamente. chat, Leone, de Tennyson. Ele pergunta que se tem como ela ser guiada, deve ser continuação da pergunta anterior, né? Tem como ser guiada por algum método de simulação verossímil, de redução de variância, Monte Carlo, por exemplo. O que você quis dizer como guiado? Tennyson, você pode abrir o microfone, eu acho que é mais fácil. Boa tarde. Uma vez que você falou que o trial é tão complexo de fazer, e ao invés de você simular ela, assim, fazer os 10 experimentos, certo? A partir de obtenção de uma regra, é possível fazer e estender isso a um número grande de trials e usar, por exemplo, Monte Carlo para fitar um valor esperado, por exemplo. Não, essas medidas de 10 vezes, elas são, deixa eu voltar aqui, elas são para você determinar a repetibilidade, né? Apenas, não é para você determinar a sensibilidade termométrica ou incerteza em temperatura, você não precisa fazer esse número tão grande de medidas. Mas, não sei se que você precisa ter confiança na repetibilidade também, né? Se de repente você poderia ter uma descrição, uma simulação para que você pudesse evitar esse grande número de medidas, né? Evitar, no caso, o tempo também, né? Esperado tão alto. Sim. O desenvolvimento do termômetro nessas condições é um desenvolvimento longo mesmo. É a possibilidade de se checar. Eu acho que precisaria checar, ver se funciona. Entendeu? Mas, Obrigado, professor. Obrigado. Pode mandar depois o link aqui com o seu e-mail para a gente... Sim. Albert, você queria perguntar alguma coisa? Oi, Ramon. Oi, Leone. Na minha pergunta era baseada numa resposta que você chegou a fazer sobre a parte de resfriamento, né? O que acontece durante o resfriamento? É possível fazer alguma medida? Tipo, ele apresenta uma biestabilidade ou é a mesma estabilidade no resfriamento? Então, você pode fazer essa curva, né, não só aquecendo, você faz uma aquecendo e faz uma resfriando. Normalmente a gente resfria ele completamente para fazer a curva sempre aquecendo, porque é mais rápido. Porque se a gente for baixando a temperatura aos poucos, a gente vai ter um tempo maior de aquisição somente por isso. Mas... Certo, mas em questão do fenômeno de população e tudo isso, é a mesma coisa. Exatamente. Você vai ter o mesmo comportamento. Ok, obrigado. Mais alguém? Bom, Leone, depois que apareceu a primeira pergunta, todo mundo se motivou, né? Lembrou, porque foi bem extenso, né? Lembrou das questões. Era só uma pegadinha com o Leone, para ele ficar tenso. Eu já percebi, já. Mas é bom, porque eu acho que o debate final é tão importante como todo o conteúdo que você aborda, né? Porque sim. nesse debate é que as pessoas tiram a maior quantidade de dúvidas, não? Esclarecem em detalhe. Então, por favor, eu peço a todos que abriram o microfone para bater umas palmas a Leone pela... Parabéns. Leone, mais uma vez te agradeço, parabéns pela magnífica apresentação. Bom, já você deixou o caminho aberto para a próxima palestra, próximo ano, então pode ter a certeza que chamaremos você novamente. Então, a todos agradeço também. A todos agradeço. Próxima semana teremos feriado, o colóquio será o dia 22, então tenham uma ótima semana e até a próxima segunda, dia 22, que teremos novamente nosso colóquio. Leone, mais uma vez agradeço e muito obrigado por tudo. Boa semana para todos. Tchau. Tchau. Até mais.